Boa tarde porque pra mim é tarde, né? Mas se você estiver assistindo pela manhã, bom dia pra ti, ou pela noite, boa noite pra você. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula preparatória para a ONC de 2023. Como de costume, esse primeiro quadro mostra 3 cards que você pode estar clicando, você vai ser encaminhado. Esse primeiro para o site da ONC, você pode explorar muita coisa lá. E esses outros 3 cards aqui, ó, é pro seu nível de estudo. Se você é do primeiro, segundo ou terceiro ano, é só clicar aí. Você vai ser direcionado para prova do ano passado, da ONC, da primeira fase, para tu treinar a resolução. Eu tô pegando uma questão dessas provas, tá bom? Hoje, sem demora, vou tentar ser mais objetivo do que nas aulas anteriores. A gente vai estar solucionando a questão 10 do nível E da prova de 2022. Então acompanha a leitura. A questão fala assim: um dos mais interessantes fenômenos do céu noturno é ver 2 ou mais planetas próximos um do outro. Os astrônomos chamam isso de conjunção ou alinhamento, como mostrado na figura a seguir, fora de escala. Então até aí, pessoal, o primeiro ponto. Ele está te falando do assunto da questão, que é a astronomia. Um assunto que particularmente eu sou apaixonado, né? Acho que muitos de vocês também. Ele está falando sobre a gente olhar para o céu e ver mais de um ponto que não fica cintilando, cuja intensidade do brilho não fica aumentando e diminuindo, não. Você sabia? Se você olhar para o céu e ver um pontinho brilhante, sempre com a mesma intensidade, sem piscar, como a gente chama vulgarmente, né? Sem o brilho aumentar ou diminuir. Isso é uma estrela. Agora, quando o brilho é constante, quando o brilho não aumenta nem diminui, é um planeta. Ele está falando disso. É possível a gente olhar para o céu e ver vários planetas. Comumente, no nosso hemisfério, na nossa localidade, é muito provável que você, olhando para o céu, possa ver Vênus a maior parte do ano, que é a chamada estrela d'alva, aquela pertinho da Lua, que não aumenta nem diminui de intensidade. O brilho é sempre constante. Lá, dá para você ver, pertinho da Lua, tá? Marte, em algumas épocas do ano, também fica muito visível. E ele está falando disso. Mercúrio, Vênus e Terra, alinhados. Vamos continuar lendo. Na figura, o M representa Mercúrio, o V representa Vênus e o T representa a Terra. Vou aumentar aqui para você dar uma olhada. Mas a figura é bem simples. Foi tirada aí do site da NASA, adaptada para fazer essa questão, né? O Sol no centro, o modelo heliocêntrico, Mercúrio, Vênus e Terra alinhados, os 3 numa mesma linha, ok? Vamos continuar lendo. Vamos ver qual é o comando da questão, o que ele quer da gente. Para simplificar as contas, suponha que os períodos orbitais de Mercúrio e de Vênus sejam, respectivamente, 1/4 e 2/3 do período orbital da Terra. Ele está lhe dando mais um dado. Ele está falando que o período orbital, quando esse nome vem à sua mente, pensa em quê? Período significa tempo. O tempo que algo volta a se repetir é um período, ok? Isso é um conceito muito estudado em ondas ondulatórias. As ondas têm um período para se repetir. O tempo que o planeta demora para circular o Sol, para dar uma volta completa ao redor do Sol, ele é chamado de período. Ele está lhe dando o período de Mercúrio, de Vênus, em função do período da Terra. A questão pressupõe que você saiba, por morar no planeta Terra, você deve conhecer, né? Faz parte do cronograma de estudo, do programa de estudo,
Você conhecer dados sobre o planeta onde você vive. E o período, qual é o período da Terra, né? A Terra dá uma volta ao redor do Sol em quanto tempo? Ela volta para esse lugar onde ela está depois que passou quanto tempo? Qual é o período de translação da Terra? Se você disse 1 ano, você acertou. A gente pode falar isso em meses, né? São 12 meses, ok? 365 dias, aproximadamente. Então, esse é o período da Terra. Ele está falando, a gente está interpretando a questão, que o período de Mercúrio é 1/4. Que o período de Vênus é 2/3. De quem? Do da Terra. Então, se a Terra é 12 meses, o período de Mercúrio, vai ser 1/4 do da Terra. Como é que a gente faz essa continha? Vamos lá. Deixa eu só mudar o pincel. 1/4 vezes... Qual é o período da Terra? 1 ano. Vou botar em meses, tá bom? Fica mais fácil a continha. 1/4 de 12. Você pode dividir, então, 12 vezes 1 dá 12. E aqui embaixo do 12 tem o 1. 4 vezes 1 dá 4. Como você está multiplicando duas frações, é o de cima com o de cima, 1 vezes 12, e o de baixo com o de baixo, 4 vezes 1. De cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 12 dividido por 4. Isso vai dar, então, 3 meses. Esse é o de Mercúrio. Vamos para o período de Vênus. Vênus, por sua vez, ele está dizendo no enunciado que é 2/3 do da Terra. Então, vamos fazer a conta. A gente vai botar 2/3 vezes o período da Terra, que é 12 meses. Isso vai dar quanto? Embaixo do 12 tem um 1. Multiplicação de duas frações. Cuidado para não errar besteirinha na hora da prova. Você só multiplicaria em forma de cruzada, né? Como se fosse uma regra de 3, se fosse uma igualdade entre duas frações. Se tivesse um igual no meio, aí você multiplicaria desse jeito, ó, meios pelos extremos, cruzado, como se fosse uma regra de 3. Mas o que tem no meio das frações não é um igual, é uma multiplicação. Então, você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Sendo assim, vai ficar como? 12 vezes 2 dá 24. 3 vezes 1 dá 3. 24 dividido por 3 dá quanto? Você podia fazer também, sabe como? Simplificando. Olha só. O 12 a gente divide por 3, que é mais fácil. 3 vezes quanto dá 12? 3 vezes 4. E aí ficaria 2 vezes 4, que é igual a 8. Tá? Seria a mesma coisa que multiplicar de cima com de cima. 12 vezes 2 dá 24. E 3 vezes 1, de baixo com de baixo. 24 dividido por 3 dá 8. 3 vezes 8 é 24. Então, seriam 8 meses. Com isso, a gente conclui que a Terra volta para o mesmo lugar a cada 12 meses. Mercúrio volta para o mesmo lugar a cada 3 meses. E Vênus volta para o mesmo lugar a cada 8 meses. Olha o comando da questão. A questão te pergunta assim, ó. Sendo assim, assinale a opção que traz o período em anos com que um alinhamento como o da figura acontece. Ele está te dizendo, em outras palavras, ele está te perguntando de quanto em quanto tempo acontece esse alinhamento. Você sabe que Mercúrio, a cada 3 meses, está no mesmo lugar.
passou 3 meses, Mercúrio está no mesmo lugar. Mas Vênus não. Porque Vênus só volta para a posição onde ele está aí depois de 8 meses. Muito menos a Terra. A Terra só volta para o mesmo lugar a cada 12 meses. Então você tem que descobrir quanto tempo passou para os 3 estarem de novo assim, alinhados, como está aí. Ok? Então, me parece ser uma questão de a gente fazer múltiplos. Uma questão mais de matemática do que de física. Se a gente pegar Mercúrio, vamos fazer aqui, ó. Vou botar M de Mercúrio. V de Vênus e T de Terra. A gente sabe que Mercúrio, a cada 3 meses, está no mesmo lugar. Então, vamos fazer de 3 em 3. Os múltiplos de 3 são... O que é múltiplo? É você pegar o número e multiplicar por todos os números naturais. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Isso significa que a cada 3 meses, Mercúrio está no mesmo lugar. Então, aí é o tempo que passou para ele estar na mesma posição. 3, 6, 9. Passou 12 meses, 1 ano. Ele está de novo na mesma posição. Mais 3. 15. 18. Então, esses são os tempos 21, 24, 27, de 3 em 3. É uma PA, progressão aritmética, é uma outra matéria da matemática também, cuja razão é 3, né? Você pode dar uma olhadinha, uma revisada, viu? É útil. Vamos para Vênus. Vênus volta para a mesma posição. Qual é o período de Vênus? A cada 8 meses. Então vamos botar de 8 em 8. Quais são os múltiplos de 8? 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E assim vai. A cada 8 meses, 32, 40. E assim vai. A cada 8 meses, Vênus está no mesmo lugar. E a Terra? A cada 12. Múltiplos de 12. 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4. A cada 12 meses, a Terra volta para o mesmo lugar. Então, nosso trabalho agora é achar o tempo comum dos 3. Múltiplo comum. Te lembra alguma coisa? Mínimo múltiplo comum. Você pode perceber que a questão dá para ser resolvida se você fizer o MMC entre esses 3 números. Que 3 números? O período dos planetas 3, 8 e 12. Se você fizer o MMC de 3, 8 e 12, vai dar quanto? Tá? Isso é a mesma coisa que você tentar encontrar o tempo comum dos 3. Olha só. Pensa comigo. O número 3 aparece em algum dos outros? Não está em Vênus nem na Terra, só está em Mercúrio. Assim como o 6, o 9, o 12 tem em Mercúrio e tem na Terra, mas não tem em Vênus. Então, o seu trabalho é encontrar o tempo comum dos 3. Então, eles estão lá circulando. Quando é que os 3 estão juntos? Os 3 estão juntos de novo, na mesma posição. Qual é o tempo comum para os 3? Você pode perceber que o 15 não está em todo mundo, o 18 não está em todo mundo, o 21 não está, o 24 está em todos. Achamos
que a cada 24 meses, só que ele pediu em anos, não foi? Aqui, em cima de mim, ó. Em anos, 24 meses. Cada ano tem 12 meses. Então, 24 meses são 2 anos. Você divide isso aqui por 12. Você acaba ficando com 2 anos. E aí marcaria o item A. Tá bem? Então, uma outra forma de resolver a questão seria encontrar um MMC. Como é que se faz MMC? Vem comigo aqui, ó. Deixa eu te relembrar. 3, 8 e 12. Vamos tirar MMC, ó. Dividir todo mundo por 2. Quando não dá para dividir, você repete o número. Então, 3, repete. 8 dá para dividir por 2. Quanto é 8 dividido por 2? Dá 4. 12 também dá por 2, dá 6. Dá de novo por 2, ó. Repete o 3. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. A gente está tirando o MMC, o mínimo múltiplo comum desses 3 números, 3, 8 e 12. Ainda tem algum que dá por 2? Tem. O próprio 2. Repete o 3. 2 dividido por 2 dá 1. E repete o 3. Agora você coloca um 3. Para todo mundo dá 1. E você finalizar o MMC. 3 dividido por 3 dá 1. Repete o 1. 3 dividido por 3 dá 1. Agora é só multiplicar todo mundo. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24 meses. Tá? Então é uma questão muito mais de matemática do que de física. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Treine essas questões, refaça elas. É um conselho. E treine mais questões dessa prova. Próxima aula eu vou trazer mais alguma. Bye, bye. Tchau, tchau. Fica com Deus. Se cuida.